Olá, dando continuidade a estas aulas de saúde do lar cristão. Estamos iniciando esse curso com o título de Tudo começa na família. E o título geral é a saúde do lar cristão, satisfação, sistema e significância. Eu sou o pastor Walter Melesco Carvalho, seja bem-vindo. Avançando então no nosso estudo, com o conceito de que a família é uma instituição divinamente criada, onde tudo começa a se desenvolver, a vida e o amor nunca acaba. A família é uma instituição essencial para o desenvolvimento da vida e do amor. E essa verdade é amplamente discutida também em textos acadêmicos e sociólogos e afins. Como já ponderamos na aula 1, a anterior, a família foi idealizada e criada desde a eternidade pelo Senhor Deus. E assim a família está essencialmente unida à pessoa do Criador em seu santo amor e se mantém unida pelo vínculo do amor eterno, amor este que recebem de Deus, pois tal amor é um dom e nunca acaba, quando sustentados pela fé em Deus e preservados sob tremendos e perfeitos cuidados do Senhor Deus. Portanto, a família permanece unida, feliz e bem estruturada em fidelidade conjugal, renúncia de interesses do cônjuge, renúncia de interesses egoístas para satisfazer as necessidades do cônjuge e de seus filhos, bem como em amor que estrutura planos, objetivos e realizações satisfatórias aos membros da família. Sim, é na família que tudo começa. No entanto, muitas famílias são assoladas pela insatisfação e pela insignificância, até serem, por fim, devastadas pelo colapso do núcleo familiar e pela fragilidade do lar. Vamos analisar as estatísticas acerca da família que revelam um estado alarmante de deterioração predominante em quase a maioria dos lares. Recentemente, o número de casamentos voltou a cair no Brasil, afirma a IBGE, nas pesquisas em 2023 e, por outro lado, os divórcios aumentaram. No meu livro, conforme disse na aula passada, elaborado há 20 anos, entre 2002 e 2004, para o curso A Ética da Família, ministrado em seminários teológicos, intitulado A Saúde do Lar Cristão, Satisfação, Sistema e Significância, eu já alertava para as grandes batalhas que as famílias enfrentavam para se manter unidas, fiéis e satisfeitas. O desafio presente até mesmo entre cristãos. Nele fiz referência a Edward Hinton, em o livro A Família Total, de 1981, quando apontava que nos Estados Unidos havia uma guerra contra a família e que a percentagem dos divórcios havia passado da escala dos 40%. Registrei também anotações que ouvi do evangelista internacional Sam Tippett, dos Estados Unidos, num encontro com pastores e esposas em abril de 2000, aqui no Brasil, quando ele respondeu a uma interrogação acerca da preocupação com a família, afirmando que nos Estados Unidos já havia 50% de divórcios. E escrevi também minhas anotações das aulas do curso de mestrado em Educação Cristã,
da Faculdade Teológica Batista de Brasília, em maio de 2002, em que o professor Dr. Edward James Ferris confirmava que o índice de divórcios estava em 50% nos Estados Unidos, isso na década do ano 2000. Diante dessa triste realidade, e considerando que aqui no Brasil agimos e seguimos de perto a tendência da América do Norte, fiz importantes observações no livro sobre a necessidade de cuidar bem da família, preservando o seu propósito original. Naquela época, os ministérios voltados para as famílias no Brasil também confirmavam que a crise atingia até mesmo os lares evangélicos. Relembrando isso, deixa eu fazer um destaque sobre a carta de Cabo Frio, do Ministério Cristão de Apoio à Família e Centro de Juventude e Cultura Cristã, que foi publicado em final de 1999. Eles, na carta, escreveram sobre como era importante chegar ao consenso de que os ministérios de família e nossas igrejas deveriam, de modo geral, abordar o que todos nós sabemos, que o Brasil é hoje o palco de um descaso quase que generalizado para com a família e a instituição do casamento. As estatísticas nos mostram que há uma crise profunda nas famílias brasileiras e, infelizmente, as cristãs não estão fora desta triste realidade. Esse é um destaque importante, porque muitos pensam que casando na igreja, debaixo da autoridade pastoral, ou da igreja, ou do padre, ou de um sacerdote, tudo vai dar certo. A carta prossegue. Também em nossas igrejas encontramos em dimensão micro, e eu diria que ultimamente é bem grande, o que se estabeleceu na sociedade brasileira como um todo. Separações, divórcios, segundos e terceiros casamentos, violência no lar, conflitos entre pais e filhos. E mais adiante a carta diz: o século XXI, já o sentimos, construirá um cenário que requererá das famílias base emocional, social e espiritual para não sucumbirem ante os ataques provenientes da mídia de uma sociedade corrupta e perversa, conforme Filipenses 2,15. Fala então de como enfrentar no novo milênio, como lançar mão do instrumental bíblico. Olha como é importante isso, ter Deus presente na família, para Deus abençoar as famílias, como tenho abordado aqui nas aulas. E termina a carta escrevendo ao ensejo da redação desta carta de Cabo Frio: conclamamos e desafiamos a liderança do povo de Deus a uma tomada de posição em favor da família, ajudando-a a ser e entendendo-a como projeto de Deus para o desenvolvimento e a realização plena do ser humano. Sim, nós temos que enfrentar as grandes lutas, as adversidades, sempre ajudando a família, sempre entendendo que é um projeto de Deus. Mas aí entra aqui todo o esforço e trabalho da liderança e de cada chefe de família, de cada componente da família. Vejamos então as estatísticas. As famílias no Brasil, na década do ano 2000. Mas uma observação ligeira. Anualmente eram registrados milhares de divórcios. Em 1986, 110 mil. Em 1995, subiu para 188 mil. E em 1999, às vésperas do século XXI, 200 mil divórcios. Em 14 anos, o número dobrou de divórcios, de 12 para 24, significando que a cada 4 casamentos, um terminava em divórcio. Agora, em 2023, as estatísticas do divórcio são: número de casamentos, 940 mil, queda de 3% em relação ao ano anterior. Divórcios, 440.827, aumento de 4,9% em relação ao ano anterior.
significando que atualmente, a cada 2 casamentos realizados, um terminou em divórcio. As taxas de casamento e divórcio no Brasil são influenciadas por diversos fatores sociais, econômicos e culturais. Vamos ver aqui principais fatores do divórcio. Para lutar contra esses fatores, para alertar as famílias, os chefes de família, os membros das famílias, especialmente cristãs, evangélicos e em geral, que amam a família, a lutar contra isso. Primeiro, as mudanças culturais e sociais, a liberalização dos costumes. O casamento já não é mais visto como uma imposição social ou algo que Deus instituiu para que o casal viva até que a morte o separe. O divórcio é aceito de forma mais favorável na cultura pós-moderna do que em décadas passadas. Até mesmo pessoas mais velhas se sentem mais à vontade para escolher a separação, confiantes de que não enfrentarão o mesmo julgamento social ou teológico de outrora. Além disso, muitos estão preferindo uma união estável ou evitar os custos de compromisso com casamento formal. O que mudou no padrão social? As mudanças sociais recentes refletem especialmente o que tem sido chamado de empoderamento feminino, na busca por qualidade de vida e felicidade pessoal. Então, é importante notar que as mulheres são as que mais têm tomado a iniciativa de pedir o divórcio. Em uma pesquisa feita em 2022 pelo IBGE, mostrou que em cerca de 75% dos divórcios em todos os estados do Brasil, com exceção da Paraíba, os pedidos são feitos por mulheres. Então, este é um dos principais fatores do divórcio. As mudanças culturais e sociais, a liberação dos costumes. Segundo, os fatores econômicos. A instabilidade financeira e a falta de recursos são algumas das principais causas do divórcio. Lembrando que esses fatores do divórcio não estão em ordem de valores. Estão simplesmente elencados aqui sem dar um peso com o primeiro mais e o segundo menos. Então, os fatores econômicos é um dos principais, pois os problemas financeiros afetam diretamente a satisfação, a segurança e até mesmo as expectativas da vida do casal. É preciso lutar contra a força dos fatores econômicos. Terceiro, a falta ou ausência de sexo. É outra razão muito comum para divórcios. O relacionamento tem, na intimidade física, uma conexão emocional, física e até espiritual. Isso é muito importante. Quando ocorre distanciamento na vida sexual, a relação enfraquece. Outro fator é a maior independência financeira das mulheres. Com maior participação das mulheres no mercado de trabalho, consequentemente a conquista de sua autonomia financeira, independência econômica, resoluções sobre o casamento e divórcio influenciam as taxas de separação. Em gerações anteriores, muitas mulheres dependiam financeiramente do casamento para garantir estabilidade. Hoje, com a crescente independência financeira de ambos os cônjuges, o medo da instabilidade econômica deixou de ser um fator que impede a dissolução da união, tornando o divórcio uma alternativa mais acessível. Estamos vendo aqui fatores do divórcio, que a família cristã, a família que é idealizada por Deus, deve lutar contra isso. Então, lute
para preservar o seu casamento, a sua família. Outro fator é a flexibilização das relações. A sociedade pós-moderna tende a aceitar divórcios e separações com mais naturalidade, refletindo em mudanças legais que facilitam esses processos. Veja o quadro abaixo. Em 2010, a lei instituiu o divórcio direto, extinguindo a exigência de prévia separação judicial. O que aconteceu é que a mudança na legislação, instituindo o divórcio direto, tem impulsionado, tem facilitado o aumento dos recasamentos e promovido uma flexibilização legal. São fatores cada vez mais observados na sociedade. Outro fator é a imaturidade dos homens jovens, ou pode-se dizer também mulheres. A falta de estabilidade emocional entre jovens, ou até mesmo entre homens que não amadureceram, piora a relação. É uma das razões complexas que levam ao fim de um casamento. Outro fator é a falta de comunicação. A ausência de um diálogo aberto entre os cônjuges é um dos principais fatores que levam ao divórcio. Sem uma comunicação eficaz, os conflitos se acumulam, os mal-entendidos se multiplicam e as frustrações aumentam, resultando em um distanciamento emocional que desgasta o relacionamento e eventualmente leva a uma ruptura. Então, lute contra a falta ou a ausência de comunicação. Outro fator é a infidelidade. Continua sendo um dos principais motivos de divórcio, pois a resultante quebra de confiança compromete a lealdade entre os cônjuges, tornando extremamente difícil a restauração da conexão e da intimidade do relacionamento. Outro fator são os vícios. Quando um dos cônjuges adota comportamentos destrutivos devido aos vícios, a instabilidade se instala, afetando a confiança no relacionamento, e com o tempo essa situação torna a convivência cada vez mais difícil, enfraquecendo a conexão entre o casal. Outro fator é a mudança no padrão de guarda dos filhos. Com as transformações na dinâmica familiar, muitos casais percebem que após os filhos crescerem e se tornarem independentes, seu vínculo se enfraqueceu ao longo dos anos. Isso geralmente são homens e mulheres, pais e mães que focam toda a vida familiar só nos filhos e deixam de desenvolver um relacionamento afetivo, uma boa comunicação. E quando os filhos vão embora, chamada a síndrome do ninho vazio, eles se sentem como que sem um respeito, uma vida de relacionamento que perdeu o sentido. E dessa forma passam a integrar uma nova tendência, optando pelo divórcio ou separação, influenciados também pelas mudanças legais no contexto jurídico e social, quando tem filhos menores, e é muito grande o número de divórcios com esposo e esposa que tem filhos menores, no que diz respeito à adoção do modelo de guarda compartilhada. Então, isso tem influenciado bastante divórcio. E o último que eu anotei aqui, existem outros motivos, é claro, é o envelhecimento da população. O aumento da expectativa de vida também tem influenciado as taxas de divórcio devido a fatores sociais, emocionais e econômicos. À medida que vivem mais, algumas pessoas percebem que não desejam passar décadas em um casamento que já não lhes traz felicidade. Esse é o problema dos casais que não cultivaram um bom relacionamento. Têm sofrido com as mudanças culturais,
ou fatores econômicos, a ausência do sexo por causa da falta da afetividade, as relações foram flexibilizadas, ou ainda a imaturidade persistiu por longos anos. Enfim, por essas várias razões, alguns então dizem que já não faz sentido, não querem viver assim por mais tempo, e o tradicional juramento que fizeram até que a morte nos separe ganha um novo significado diante da longevidade, infelizmente. Mas é bom lembrar essa frase importante: os laços do matrimônio serão inúteis se o interesse mútuo não for mantido. A palavra de Deus diz que devemos desfrutar a vida com a mulher que amamos, todos os dias da nossa vida de ilusão, que Deus nos deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da nossa vida de ilusão, porque essa é a nossa recompensa nesta vida pelo trabalho que fazemos debaixo do sol. Essa frase importantíssima precisa estar sempre em nossa memória. Precisamos manter o interesse mútuo para que os laços do matrimônio possam perdurar por décadas, completando bodas de ouro, e assim mais e mais bodas sendo completadas, como aconteceu com John Piper em 2018, quando completou 50 anos de casados com Noel. John Piper escreveu: em 50 anos de casamento, quem, além de Deus, pode dizer quantos anjos foram enviados, demônios derrotados, armadilhas frustradas e pecados perdoados? Incalculável milagre do casamento. Que frase maravilhosa, e que exalta tão somente Deus, como abordei na primeira aula e no início dessa aula. Sem Deus, nós não podemos vencer os ataques dos demônios, as armadilhas que a vida tem, os pecados que nós cometemos, tanto esposo e esposa, pais e filhos. Precisamos do milagre do casamento. Esse milagre se chama Deus conosco. Essa frase não é apenas poética, ela é teológica. Piper não exaltou o esforço humano, mas a fidelidade de Deus ao longo de meio século. Ele nos lembra que o casamento cristão é um campo de batalha espiritual, onde o amor é sustentado pela graça, e onde cada perdão, cada renúncia, cada começo é um milagre. E assim o verdadeiro milagre do casamento não está em dar certo, mas em perseverar firmados na cruz, com Cristo no centro. Voltando a observar essa figura, este é o elo perfeito: mulher, homem, unidos em Deus. Deus presente no casamento. Sem Deus é impossível vencer e ter uma família feliz e útil e unida por longa vida. Sim, é na família que tudo começa. A família idealizada por Deus está sempre consciente de que Deus é indispensável para manter a família unida, saudável e feliz, conduzindo-a até a sua finalidade última, a glória de Deus. Amém. Vamos cuidar da saúde do lar cristão com satisfação, um bom sistema e significância, lembrando que tudo começa na família. Amém. 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 Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a sua e a minha família. Amém.